A frase emblemática que eu escolhi para esta sessão é uma frase cujo autor é desconhecido, tem sido atribuído a várias pessoas, mas não há nenhuma certeza de quem tenha sido a primeira a proferi-la, mas é uma frase particularmente perturbadora. Uma frase que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. Nós sabemos que numa guerra há muitas vítimas. Infelizmente, as mortes são sempre o corolário inevitável e desastroso de uma qualquer guerra. Mas há uma outra vítima mortal também, que é o da verdade. Eu não gosto muito da palavra quando ela está associada à questão do jornalismo. Eu acho que a palavra verdade, tal como a palavra objetividade, acarreta uma série de riscos do ponto de vista da tentativa de compreensão daquilo que é a função do jornalismo. O jornalismo não deve ter por fim último atingir a verdade. Deve por fim último, procurar aquilo que é o rigor na compreensão dos factos e, ao mesmo tempo, também a honestidade na interpretação desses mesmos factos. O que não quer dizer que haja uma verdade, nomeadamente quando essa verdade está associada a essa questão da narrativa. Por isso é que o jornal oficial no tempo da União Soviética, no tempo do Kremlin, do Partido Comunista Soviético, tinha como título esse jornal Pravda. E Pravda é a palavra russa para verdade. E para esse regime totalitário, a verdade era o que vinha naquele mesmo meio de comunicação social. Não me parece que isso seja saudável numa sociedade democrática, liberal, que procura exatamente a liberdade de expressão e as diferenças de interpretação que se podem fazer relativamente a determinadas matérias. E os conflitos, mesmo que circunstancialmente sejam excepcionais nas suas características, não devem ficar de fora dessa regra, isto é, deve continuar a haver esse respeito pela liberdade de interpretação e ao mesmo tempo também pelo rigor relativamente aos factos. E por isso é que são tão preocupantes as teses que estão associadas a determinados movimentos políticos mais radicais. Estava-me a lembrar daquilo que era o movimento de extrema-direita associado em grande parte à candidatura política do ex-presidente norte-americano Donald Trump, ou que vimos também no Brasil associado a uma mancha de apoiantes, parte desses apoiantes de Jair Bolsonaro, ou na Europa, na Hungria e na Polónia, movimentos radicais que procuram exatamente distorcer a realidade e inundar o sistema mediático com aquilo a que nós chamamos a desinformação, ou aquilo que também é conhecido por fake news. Eu fazia aqui uma distinção entre as fake news e a desinformação. A desinformação é muitas vezes a proliferação de dados que acabam por circular no interior do sistema mediático, agora em particular através das redes sociais digitais que acabaram com um modelo de intermediação. Por isso é que há quem questione se as redes sociais digitais podem ser ainda considerados dentro daquilo que é o sistema mediático, na medida em que o sistema mediático implica uma mediação que notoriamente não existe no caso dessas redes sociais, em que as pessoas podem comunicar umas com as outras sem ter que passar por esse filtro de intermediário que constituía o que nós conhecemos desde há vários séculos como exatamente o sistema mediático. Mas colocando essa questão de lado, há ainda assim uma diferença entre a tal desinformação e as fake news. Porque se a desinformação pode ser construída a partir de um qualquer ponto de divulgação de informações, e nós sabemos que a informação não é o mesmo que o jornalismo é uma forma muito própria de informação. A informação jornalística é uma informação que obedece a um conjunto de regras, nomeadamente regras deontológicas. E uma das regras deontológicas obriga, por exemplo, o jornalista ou o repórter a ser fiel àquilo que são os factos, a ser rigoroso e exato relativamente aos factos. E por isso a informação jornalística não pode nem deve ser confundida com a outra informação que circula no interior das sociedades. E por isso é que quando nós usamos a expressão fake news, isto é, notícia falsa, estamos-nos a referir já
a um conceito que está associado ao jornalismo, porque a notícia é uma particularidade do jornalismo, é uma forma organizativa do texto jornalístico de acordo com parâmetros que são previamente estabelecidos. É, digamos assim, um dos géneros jornalísticos, juntamente com a reportagem, com a entrevista, com a crónica, com o editorial. Isto é, são formas que se associam ao conceito de jornalismo. E o que me parece é que fake news é uma espécie de oxímoro, é uma contradição nos próprios termos. A notícia, por natureza, não devia ser falsificada. A notícia, quando é bem executada, quando é executada por profissionais que são honestos e competentes, não deve ter essa vertente de falsificação. A falsificação, essa sim é entendível e até compreensível, embora possa ser considerada perigosa, naquilo que já não é o território do jornalismo. E, naturalmente, alguém que tenha um blog, um podcast, um site, pode perfeitamente introduzir ali informação que não é verdadeira. E, do ponto de vista legal, ninguém lhe pode fazer nada. Isto é, ninguém pode criticar alguém por ter colocado uma informação a dizer que, sei lá fora está um dia bonito de sol, quando, na verdade, a pessoa olha pela janela e vê que está a chover. Pode dizer, bem, aquilo é mentira. Está bem, mas se a pessoa não é jornalista, não tem nenhuma obrigação de dizer a verdade. Isto é, de ser rigoroso relativamente aos factos, e os factos é que estava sol ou estava chuva contraditoriamente àquilo que foi divulgado. Agora, o que um jornalista já não pode fazer é dizer que está a chover quando, na verdade, está sol. Ao jornalista já não é permitido essa liberdade, se quiserem, e a criatividade de produção de informação que faz com que se distinga então a desinformação, isto é, informação que pela sua natureza, muitas vezes de forma deliberada, foi falsificada, da informação jornalística que deve ser verificada e que deve atender aos tais critérios de rigor e de isenção. No caso dos conflitos, e por isso esta frase me parece aqui muito pertinente de na guerra a primeira vítima é verdade, é que nessas situações de conflito, mesmo dentro do território da informação, muitas vezes começam a surgir desinformações que acabam por passar exatamente por informações verdadeiras. Historicamente ficou conhecida aquilo que é a tese da BBC, da British Broadcasting Company, do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, que era um meio de comunicação respeitado, sobretudo nos países aliados que lutavam contra as forças do eixo, lideradas pela Alemanha do regime nazi de Adolf Hitler. E era um meio de comunicação que era respeitado porque, em princípio, mesmo que às vezes a informação não fosse a mais simpática para com as forças aliadas, de que fazia parte também o Reino Unido, ainda assim procurava levar até às pessoas uma informação mais compatível com aquilo que verdadeiramente estava a acontecer, nomeadamente na tal questão do rigor dos factos. Mas o que historicamente se veio a comprovar é que, na verdade, alguma da informação que era veiculada pela rádio na BBC não era informação que fosse rigorosa, mesmo no que diz respeito aos factos. E então, compreendeu-se que isso foi feito de forma deliberada, isto é, a BBC, que tentava exatamente ajustar-se aos interesses de uma das partes nesse conflito, utilizou uma técnica que era o de introduzir informação falsa no meio de uma sequência de informações verdadeiras. Isto é, informação verdadeira, as pessoas iam ganhando confiança até que a certa altura aparecia uma informação falsa, mas como vinha num rol de informações verdadeiras, ela acabava por ser assimilada também como uma informação verdadeira. Isto é, as pessoas relaxavam os seus filtros de suspeição, de desconfiança, porque iam verificando que a informação que sistematicamente lhes era dada era informação que batia certo com a realidade e, portanto, deixavam passar aquilo que eram as falsidades no meio dessas sequências de verdades. Isso mostra como é tão perigoso o sistema mediático, como é também perigoso, ou pode ser perigoso, o jornalismo quando ele está ao serviço de determinadas perspectivas. E por isso é que o debate se coloca, por exemplo, relativamente agora à guerra da Ucrânia, se na verdade os meios de comunicação ocidentais não estão também a distorcer os factos
por estarem a tentar passar apenas uma das narrativas, que é a narrativa mais conveniente aos interesses ocidentais. E se não haverá alguma coisa semelhante à técnica da BBC, naquilo que é, por um lado, a tentativa desses meios de comunicação de fazerem passar informação credível e, no meio dessa informação credível, de forma deliberada, introduzirem uma informação que é falsificada. Parece-me, naturalmente, do ponto de vista ético e deontológico, no mínimo discutível, se não até mesmo criticável. Mas isto quando nós passamos para a era digital, em que os fenómenos de intermediação jornalística já não são apenas os únicos que permitem fazer chegar a informação desde os produtores da informação até aos seus setores, torna-se um problema bastante mais complexo. Exatamente porque, a certa altura, a informação já não é produzida apenas pelos jornalistas. Os jornalistas perderam o monopólio da informação. E ao perderem o monopólio da informação, essas redes digitais, esses sites, blogs, podcasts que começam a proliferar um pouco por todo o lado, são também elementos catalisadores e canalizadores de informação para o interior das sociedades. E aí tem, por exemplo, particular relevo os algoritmos. Os algoritmos são essencialmente fórmulas académicas que permitem às empresas que controlam essas redes sociais, seja o Facebook, o Twitter, o TikTok, o Instagram, etc., permitem, exatamente na tentativa de chegar ao maior número de pessoas, colocar a informação que é compatível com a idiosincrasia do utilizador. Sabendo que o utilizador consome com mais facilidade informação que é compatível com os seus quadros mentais do que informação que, de alguma maneira, esbarra contra aquilo que é a sua percepção dos factos. Os algoritmos são, por isso, particularmente perigosos. E são perigosos exatamente porque levam as pessoas a ficarem a achar que o mundo, na verdade, concorda sempre com eles, porque, essencialmente, os algoritmos, para tentarem manter a sua atenção e para tentarem manter aquilo que é o consumo do fluxo de dados, lhes vai dando exatamente essa perspectiva compatível com a sua visão do mundo. Isto cria, naturalmente, bolhas que radicalizam as posições das pessoas e, ao mesmo tempo, favorecem também aquilo que são as visões mais populistas, que são aquelas que, no fundo, dão resposta aos anseios e receios que as pessoas têm sobre as mais diferentes matérias. E por isso é que há aqui uma responsabilidade social das empresas tecnológicas no que diz respeito à configuração desses mesmos algoritmos, que geralmente são mantidos em segredo, nós nem sequer sabemos como é que essas equações matemáticas são formuladas, as empresas não têm nenhuma obrigação legal de as divulgar e elas naturalmente que não o fazem, mas nós ficamos imediatamente com a suspeição de que esses riscos são ali absolutamente claros, nomeadamente quando há essa preocupação de atingir grandes audiências, quer com uma informação de grande impacto e com algum sensacionalismo, quer através de informação que seja visualmente atraente, e nós sabemos como a imagem é particularmente relevante. Isso vem, quando nós estudamos a evolução do jornalismo, percebemos em vários momentos aquilo que é a importância desse impacto visual, e, por exemplo, na história do fotojornalismo, todos nos recordamos daquela imagem de um soldado a cair para trás sob o impacto de uma bala durante a Guerra Civil em Espanha, no início do século XX, ou a imagem da criança que nua foge aos bombardeamentos de Napalm no Vietnã, no final dos anos 60, ou, mais recentemente, aquilo que são as imagens que diariamente nos entram pelas casa dentro sobre bombardeamentos que as forças russas estão a fazer na Ucrânia, da mesma maneira que tiveram um grande impacto, por exemplo, nos anos 90, na Primeira Guerra do Iraque, aquilo que eram os bombardeamentos sobre Bagdá feitos pelas forças americanas na tentativa de derrubar o regime de Saddam Hussein. O impacto visual dessas imagens é agora aproveitado pelos algoritmos das redes sociais exatamente para cativar a atenção das pessoas, mas em função de determinadas perspectivas que são muitas vezes unilaterais, isto é, esquecemos completamente aquilo que é a liberdade de interpretação dos factos e a pluralidade de perspectivas em função de uma visão cada vez mais afunilada que os média, e em particular aqui os média digitais, que já se escapam à tal fórmula jornalística, que não necessitam dela sequer. O jornalismo está a ter enormes dificuldades de afirmação nesta era digital, em grande parte exatamente por causa dessa inadequação a esse modelo desintermediado que as redes sociais estão a colocar.
Uma das soluções que os governos, os regimes políticos estão a tentar fazer é o de criar mecanismos de controle dessas empresas tecnológicas. É verdade que elas têm, como eu há pouco dizia, responsabilidade naquilo que é a configuração desses mesmos algoritmos, mas não lhes podemos fazer aquilo que é um pedido que é muitas vezes contrassenso ou contra a natura em relação aos objetivos dessas mesmas empresas, que muitas vezes não têm mesmo, na maior parte das situações, responsabilidades jornalísticas e, portanto, não lhes podemos pedir isenção e neutralidade naquilo que é um território em que o jornalismo não está presente e, portanto, essas questões não se colocam. E eu tenho algumas dúvidas em conseguir justificar e legitimar aquilo que são mecanismos de censura que os regimes políticos tentam impor a essas mesmas empresas tecnológicas. Por exemplo, está agora a acontecer relativamente à Ucrânia o facto de a União Europeia, através dos seus centros de decisão em Bruxelas, tentarem colocar mecanismos de censura à informação que é veiculada desde Moscovo para o Ocidente. E eu coloco a questão sobre se isso é, por um lado, eficaz e se isso é até aconselhável. Isto é, se não devia ser, antes de mais, a preocupação da União Europeia em conseguir fazer chegar aquilo que é a perspectiva mais plural de posições da União Europeia dentro da Rússia do que tentar impedir as mensagens russas para os países europeus. Porque aqui coloca-se a questão, quanto a mim, é a questão central. Neste debate acerca daquilo que é o papel dos média em tempo de conflito, se calhar a base essencial é a questão da literacia mediática e, neste caso, da literacia mediática digital. Isto é, da mesma maneira que é importante que a criança saiba, que aprenda a ler, a escrever e a contar, é importante também que desde esse momento inicial de aprendizagem no sistema educativo lhe sejam passadas também informações sobre a descodificação das mensagens mediáticas. E eu penso que no momento em que houver maior literacia mediática, será também mais fácil a desconstrução dessas fake news, ou, usando uma expressão que me parece mais adequada, dessa desinformação. Isto é, eu acho que uma sociedade com cidadãos que sejam capazes de descodificar melhor as mensagens mediáticas, a eficácia da desinformação basicamente acaba por se esfumar. A Unesco tem noção disso e por isso que a Unesco colocou como uma das prioridades para o século XXI a questão do digital divide, isto é, a questão da divisão entre os inforricos e os infopobres, entre aqueles que não são capazes de lidar e tirar proveito dos meios tecnológicos digitais e os inforricos, aqueles que são capazes, exatamente pelas suas competências intelectuais, de tirar proveito de forma muito mais cabal desse modelo de comunicação digital. E eu penso que a grande aposta para nós contrariarmos aquilo que é o fenómeno da desinformação, que é particularmente grave nos momentos de conflito, é exatamente através da literacia mediática. Com literacia mediática, os mecanismos de censura tornam-se praticamente obsoletos e desnecessários, e, ao mesmo tempo, cria-se uma sociedade muito melhor equipada para lidar com esses problemas, que são problemas cada vez mais complexos. E por isso é que me parece que a aposta na literacia mediática, em particular na literacia dos média digitais, devia ser uma prioridade exatamente para tentar equilibrar aquilo que é a posição das pessoas, ou a postura das pessoas perante a informação que vem agora de um leque cada vez mais alargado de meios de comunicação.